Os irmãos, prestem bem atenção. Eu quero pedir aos irmãos que abram a tua Bíblia na leitura oficial que lemos nesta noite, leitura oficial no Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16. Os irmãos abram para que possamos juntamente fazermos uma meditação naquilo que Deus ele já está revelando nesta noite. A Bíblia, amados, ela é um livro vivo. E de acordo com o Senhor, Ele prova essa vivência desse livro quando Ele mesmo, na boca do apóstolo Paulo, ele diz que esta palavra, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela quem é a Bíblia, é apta para discernir os pensamentos que saem do coração e vêm para a mente. E o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus presente, onipotente e onisciente. Isso significa e quer dizer, esse Deus que nós servimos, que é e foi o Deus do apóstolo Paulo, ele está presente em todos os lugares. No lugar santíssimo, ele se faz presente para abençoar. Mas ele faz presente também nos lugares que não é da tua cultura. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Por que, irmãos? Ele, como juiz e como Deus, ele já tem um dia reservado para cobrar de cada um de nós aquilo que nós devemos. E diz a Bíblia que Paulo e Silas visão. E nesta visão, eles puderam ouvir uma voz de Deus. Quando Deus falava com eles dizendo: vocês vai passar a Macedônia. Vocês vão atravessar a Macedônia para nos ajudar. Isso foi uma visão e uma voz que eles tiveram de Deus. Porque lá do outro lado, Deus queria realizar uma obra. O Senhor precisa de instrumento. E nós somos analisados dentro da Bíblia, nós somos vistos dentro da Bíblia, a palavra de Deus, como atalaias, ou mensageiros de Deus, ou profeta de Deus, e daí por diante. E quando Deus, amados, Ele nos propõe algo para nós realizar, nós não podemos deixar para o outro dia e nem tampouco passar esta responsabilidade para B ou C. Nós que temos que realizar aquela obra.
E Paulo e Silas entenderam isto. Bendito seja o santo nome de Jesus. E diz a Bíblia que assim que eles chegaram lá, no local determinado que Deus havia designados, a primeira coisa que eles fizeram foi construir um altar. Eles se preocuparam com o altar, porque eles sabiam que ninguém faz nada sem a presença de Deus na vida dele ou dela. As coisas espirituais, meus amados, são coisas seríssimas. E são tão sérias que nós precisamos de um preparo. Preparo na santificação de Deus. E ali, meus amados, eles encontraram uma senhora que ouvia. Preste atenção. A Bíblia diz assim, irmãos: a fé, ela vem, né? A fé, ela é executada quando o homem ou a mulher presta atenção naquilo que ele está ouvindo. Amém? A fé vem e vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem virtude. E quando Paulo, ele se preocupou de arrumar um local para construir o altar, ele chegou a uma determinada praia na localidade. E aí ele começou já a falar de Jesus. Nós fomos chamados, amados, para falar de Jesus. Nós não fomos chamados, nós não fomos convocados para falar de Dona Maria, de seu João, de seu Antônio, né? Nós não fomos convocados para falar de artista, seja ele qual for daqui deste mundo que vivemos, como muito tem os seus ídolos, né? No mundo de futebol, no mundo artístico e daí por diante. Nós não fomos chamados para falar deste povo. Os nossos lábios, eles foram santificados e nós estamos preparados, Deus nos preparou para falar do teu santo e poderoso amor. Por quê, irmãos? Nós ouvimos aqui vários hinos, grande amor, grande amor. O amor de Deus, ele é sublime, é santo. E ele não tem prazer quando vê uma pessoa imacumbada, enfeitiçada. Ele não tem prazer quando vê alguém seduzido por Satanás, como nós, nos dias atuais, temos contemplado muitas pessoas sofrendo no mundo das drogas, né? No mundo da prostituição, e daí sucessivamente. E Paulo ali, ele abriu a boca na beira da praia e começou a pregar. Ele começou a falar deste amor sublime de Jesus. E uma senhora por nome Lídia se aproximou dele. E se aproximando dele, ela propôs, o Espírito Santo colocou no coração dela, e ela propôs
ceder a casa dela para que Paulo e Silas eles pudessem pregar o evangelho ali na casa dela. Bendito seja o santo nome de Jesus. O que nós podemos tirar de proveito aí, irmãos, é o hino que a nossa irmã Marli louvou aqui agora. Nós não temos nada aqui no mundo, nada nos pertence. Tudo que nós dizemos que temos não é nosso, é dele. Amém? Até a vestes, ou as nossas vestiduras que cobrem a nossa pele e a nossa carne física, pertence a ele. Louvado seja o santo nome de Jesus. E aquela mulher, ao ouvir a palavra de Deus, assim ela entendeu. Assim ela entendeu. E ela entendendo disse: ó, vocês podem pregar lá na minha casa. E agora Paulo e Silas, que já oravam a Deus, pedindo local para que eles pudessem orar, eles ali fizeram o altar da oração na casa dessa senhora. E diz a Bíblia que imediatamente aquela senhora não somente cedeu a casa dela, não somente fez o convite para que o evangelho fosse explanado e pregado na casa dela, mas também ela entendeu que ela pertencia ao Senhor. Bendito seja o santo nome de Jesus. Como o hino que a nossa irmã cantou, irmã Marli, ela entregou a vida dela nas mãos de Jesus. E a partir daí, meus amados, a divulgação do evangelho se estendeu naquele local. E com o progresso do evangelho que chegou naquele local, o evangelho começou a incomodar toda a população, toda a comunidade daquele local. Porque o evangelho, ele é poder de Deus, é salvação para aquele que crê, tanto dos gregos como dos judeus, né? E de todos aqueles que verdadeiramente se renunciem a sua vida para entregar a mão de Jesus. E diz a Bíblia que o evangelho ali se estendendo naquela cidade. De repentemente, com a incomodação que veio na vida do povo idólatras que ali estavam. O povo que ganhava dinheiro fácil, o povo que conquistava casas, fazendas e outros recursos financeiros através da idolatria e da feitiçaria, começaram a ficar incomodados com aquilo. Por que passou que eles se incomodaram? Porque ali tinha uma senhora, uma jovem. E diz a Bíblia que aquela jovem, ela tinha um espírito de adivinhação. E quando o espírito de adivinhação entrava, se encarnava no corpo daquela jovem, ela conseguia multiplicar as fazendas, os recursos financeiros de todas aquelas pessoas que o procuravam para ser consultado por ela. É a mesma coisa de uma cartomante, sabe, irmãos? Quantas pessoas que procuram esse tipo de gente para poder consultar ou ser consultado a tua própria vida para crescer financeiramente. E quando o evangelho chega ali, que Paulo começa a pregar,
aquele povo que era beneficiado com a adivinhação desta tal jovem, começou a se incomodar e disse: esses homens que estão na nossa cidade pregando este evangelho, nós não podemos admitir isso, porque a nossa cultura não é esta. Eles estão trazendo uma religião diferente para a nossa cidade, e nós não podemos absolutamente aceitá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus estava na vida de Paulo e de Silas. E um determinado dia, diz a Bíblia que quando Paulo e Silas iam para a oração, aquela falsa profeta acompanhou eles. E acompanhando eles, ela disse as seguintes palavras para eles, para que eles ouvissem. Esses homens, ela falava alto para que eles ouvissem. Esses homens que estão aqui na nossa cidade, divulgando este evangelho, esses homens são servos de Deus Altíssimo. E diz a Bíblia que desta maneira ela fez ou fazia por várias ocasiões. Ela fez e fazia por várias ocasiões. Toda vez que Paulo e Silas iam para a oração. Preste atenção. Agora os irmãos observam uma coisa. Ela falou a verdade. Mas a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, é pai da mentira. Mas ela falou a verdade. Porque Paulo e Silas era e foi servos de Deus Altíssimo. Só que o elogio do inimigo, irmãos, tem que ser descartado. Por que tem que ser descartado? Porque toda honra, toda glória pertence a Jesus. Eles estavam ali em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eles estavam ali fazendo uma obra em nome de Jesus Cristo Nazareno. O que o pastor Emanuel, com o teu rebanho, está fazendo aqui em Nova Esperança? Nós estamos fazendo o trabalho de Deus em nome de Jesus Cristo Nazareno. Sem Ele, nós não temos possibilidade de fazer nada. E Paulo e Silas, sendo homens de Deus, o Espírito Santo que estava na vida deles, deu um sinal. E no sinal que eles receberam do Espírito Santo, a Bíblia diz que Paulo e Silas repreendeu aquela jovem. E repreendendo aquela jovem, eles oraram para que aquele espírito enganador, para que aquele espírito falso, que estava dando lucro a muita gente, aquele espírito da idolatria, aonde multidões iam atrás dela, daquela moça, eles oraram e disseram: sai dela em nome de Jesus Cristo Nazareno. Bendito seja o santo nome de Jesus. E a Bíblia diz que ela perdeu o encanto. Agora preste atenção, irmãos. O servo de Deus, ele não sai de si. O Espírito Santo, ele está aí na tua vida. Os irmãos novos convertidos que aceitaram Jesus, o Espírito Santo, ele entrou na tua vida. Ele está na tua vida. Ele é educado. Ele faz tudo certinho. Ele te dá a hora que ele quer. Ele faz a obra dele a hora que ele quer.
O Espírito Santo, ele não precisa que ninguém venha se idolatrar nele. O que ele quer, o Espírito de Deus? É obediência. Como Paulo e Silas fizeram, assim nós devemos de fazer, obedecer. Nós não precisamos, não temos necessidade de correr atrás de ouro e de prata. Uma determinada ocasião, a Bíblia diz que Pedro e João, eles tinham o hábito, o costume de todos os dias, na hora da oração, a Bíblia diz que era a hora nona, eles subiam ao templo, e quando eles chegavam na hora nona do templo, todos os dias, ali tinha um coxo, ou seja, um paralítico, um homem aleijado. O que ele fazia na porta do templo? Ele ia lá para pedir esmola. Ele vivia de esmola. Só que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele não dá esmola a ninguém. Deus, pela sua infinita misericórdia, ele dá bênção às pessoas. Que bênção que ele dá? Em primeiro lugar, a bênção da salvação. A bênção da salvação. A bênção da libertação. É isto que Deus ele tem feito na vida de milhares no passado e no presente. Amém, irmãos? E vai fazer no futuro também. Porque o futuro nosso está no céu. E quando o coxo viu aqueles dois homens chegar, paletó, gravata, ia subindo o templo, o pensamento humano, o pensamento humano, que era o pensamento daquele povo que acompanhava a jovem. Agora eu vou receber uma boa esmola, porque está vindo aí dois servos de Deus, bem arrumados, bem vestidos, e eles têm grana. Nós vamos receber agora um bom dinheiro. Mas o pensamento de Deus não é esse, irmãos. Não, senhores. O pensamento de Deus é de libertar o homem, de salvar o homem. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E quando eles se aproximaram de Pedro e João, pedindo esmola, Pedro e João disseram para eles: olha, nós não temos nem ouro, nós não temos nem prata, mas o que nós temos, aleluia, o que nós temos, isso nós te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Deus não tem prazer de ver ninguém numa cadeira de roda. Não, senhores. O Deus de Paulo, o Deus da missão apostólica, ele não tem prazer de ver ninguém em cima de uma cama. Ele não tem prazer de ver você ser seduzido pelo um dinheiro de jogo, pelo um dinheiro que a pessoa conquista através de um falso profeta, de um idólatra. Não, de jeito nenhum. O Deus que nós servimos é um Deus rico. E o povo de Deus não precisa de esmola de ninguém, não, irmãos. Porque a Bíblia diz, através do abençoado salmista Davi, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o coxo ouviu isto, a Bíblia diz
que eles, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O coxo deu um pulo para cima. E ele não saiu andando, manquejando, não. Ele saiu pulando e glorificando a Deus às alturas, pelo grande milagre que aí ele recebeu. A pessoa, quando ele é liberta por Jesus, irmão, ele não anda cambateando, não. Ele anda direitinho na presença de Deus. Ele anda alegre, glorificando a Deus pelaquela grande obra que Deus fez na vida dele. Finalizando, Paulo e Silas foram presos. E estando ali na cadeia, presos, amarrados, a Bíblia, ela nos confirma que eles não perderam a fé. A energia de Deus fez com que a lâmpada deles não apagasse. Mesmo estando preso, com as suas mãos encorrentadas, com seus pés encorrentados, mas a energia do Espírito Santo não permitiu que eles abaixassem a cabeça. O cristão que tem Jesus na vida, ele pode passar pela dificuldade que for, mas ele tem que ter certeza que Jesus está no comando na vida dele e a vitória virá. Amém, irmãos? Amém. E a palavra diz que perto da meia-noite, aleluia, perto da meia-noite, mesmo preso, condenados injustamente, presos, condenados, por causa do evangelho, porque havia espalhado um espírito de adivinhação de uma moça que muitas pessoas iam consultar. Preso, condenado, porque a moça perdeu o encanto e não fazia mais nada por ninguém. Mas ali eles louvavam e oravam a Deus. E naquele momento, a Bíblia diz que um grande terremoto sobre a cadeia aconteceu. Quando se fala em terremoto, nós sabemos que é um estrondo. E todas as portas se abriram. Isso significa, irmãos, que aonde há um servo de Deus, pregando a palavra de Deus, aonde há um servo de Deus em nome de Jesus, não tem porta que aguenta, ou melhor, não tem porta que suporta fechada. Não, senhores. Se há doença, a doença tem que ir embora, a porta ela tem que ser escancarada. Se há desemprego, as portas são abertas. Amém? Toda imposição tem que cair por terra, porque aonde o servo de Deus está, aonde tem um servo de Deus, na casa do servo de Deus, as portas estão abertas. Porta de uma pode ficar fechada, porque o Espírito Santo é Ele que abre. O Espírito Santo abriu as portas naquele grande sinal que aconteceu. Os carcereiros que tomavam conta de Paulo e Silas se afobaram e quis se suicidar. Mas Paulo e Silas, aleluia, além de fazer aquele grande milagre, expelindo aquele espírito de adivinhação que enganava o povo naquela cidade, ele fez outro grande milagre, ganhando também todas as famílias dos carcereiros. Quando os carcereiros quis se matar, achando que eles tinham fugido, eles disseram:
não faça tal, senhores, porque todos nós aqui estamos. O importante, irmãos, é que Paulo e Silas estavam presos, como fosse malfeitores. Mas, todavia, aleluia, eles estavam livres pela palavra de Deus. E os outros presos que havia sido preso por condenações, por delitos cometidos contra Deus, contra as autoridades da época, certamente ele se admirava. Por que esses homens estão presos aqui? Estão cantando, eles estão orando, estão na mesma nossa condenação, nós estamos aqui, ó, arrasados, estamos aqui destruídos, esses homens estão cantando. Sabe por quê, irmão? Porque o homem e a mulher de Deus, ele tem a energia aonde não permite que a lâmpada se apague. Amém? Eles estavam numa escuridão, aonde não havia energia. Eu estou falando no sentido espiritual. Os presos, os carcereiros estavam no escuro, aonde não havia energia espiritual. Mas ali havia duas lâmpadas acesas. Amém, irmão? Havia ali duas lâmpadas acesas, porque a energia divina, ela estava presente na vida daqueles dois homens. E Paulo respondeu dizendo a eles: crer somente, aleluia. A única coisa que vocês precisam fazer, já que vocês querem saber, vocês não querem saber o que vocês vão fazer? Crer somente no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Eu, quando aceitei a Jesus, a minha esposa aqui não era crente, não, ela está aqui, ó. Ela fumava 3, 4 maços de cigarro por dia. Ela andava com as vestiduras que não agradava a Deus. Eu nunca disse nada para ela. E Deus devagarzinho foi limpando, foi fazendo a obra. E já tem mais de 35 anos que ela está ao meu lado, me acompanhando. É só crer. Se você tem um filho desviado, um irmão desviado, uma mãe desviada, um vizinho desviado, um colega desviado, porque a vida do desviado é uma coisa terrível, irmão. A vida do desviado, irmão, é uma vida pior do que a primeira que ele teve no passado. A Bíblia diz que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não procurar perseverar. Você confia em Deus, você deposita, ora pela meia-noite, clama a Deus pelas madrugadas, porque Deus dará a vitória. Repito, aonde há uma luz acesa, ou seja, um servo de Deus, aonde há uma lâmpada acesa, uma serva de Deus, todas as portas estão abertas. Amém? Não a porta fechada não, irmão, de jeito nenhum. As portas estão escancaradas. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Graças a Deus, todos que estão aqui são servos de Deus. Não tem nenhum aqui na nossa noite aqui que ainda não aceitou Jesus. Todos nós somos servos de Deus. Então, se tem alguém te intimidando, então se tem alguém colocando capiroto na tua cabeça, repreenda em nome de Jesus. Porque as portas na tua casa estão abertas. Amém? Você foi salvo e você tem poder, através da oração, através do teu testemunho, de salvar toda a tua casa. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.